Muita gente me pergunta, né, de onde vem os conceitos de por que, tá ligado? Fazer itemização. Se você chegou agora no nível 60 no Crystal Atlas, tá extremamente perdido e não sabe o que vai fazer, esse vídeo vai tentar de alguma forma elucidar pra você algum caminho do que você deve fazer com o set da Cavalaria, se você deve fazer o set da Biga, se você deve fazer o set da Ofélia. É, Aqui tem algumas imagens que podem já te dar um norte do que você deve ou não fazer. Por exemplo, o Berserker fazendo Biga e Ofélia, que é muito forte, porque o set da Ofélia é extremamente forte. Ou o próprio Lâmina Mágica fazendo Biga também, que muita gente está optando por Cavalaria. Então assim, eu vou tentar passar por cima tudo isso aqui para vocês entenderem o porquê. O Berserker a gente não precisa explicar o porquê que ele vai fazer Biga, né? Ele é um campeão que troca o attack speed por dano bruto, então ele é um campeão que bate mais ao invés de bater mais vezes, né? Então é normal que ele tenha um dano bruto, então dano crítico é muito melhor para ele a longo prazo, além dos debuffs que a Ofélia causa, como mais 7 de penetração, e a própria calça da Ofélia, que você pode optar por fazer ou não. O próprio Lâmina Mágica é outro campeão também que é um campeão de dano bruto, ele é um campeão assassino, então ele faz essa função de dar um dano explosivo e dano crítico para ele é muito melhor do que redução de cooldown ou burst de APR. Por isso que é muito melhor ele fazer biga por outros aspectos. Eu posso explicar isso para vocês em um outro vídeo se vocês quiserem. A própria caçadora, eu não recomendo que você faça nada agora. Eu espero que você faça a primeira arma, depois que você bater a taxa de crítico, você vai ter um buff praticamente o ápice da sua classe, e aí depois você pode fazer mais duas partes ali da cavalaria, e depois, mais pra frente, na próxima dungeon, quando você fechar o set de artefatos, aí sim você termina o seu set da cavalaria, que vai te deixar muito forte, porque você vai ter um buff de APR muito alto, o que vale a pena você fazer cavalaria, para que você não perca o potencial do seu boneco agora no começo do jogo, e acabe ripando e desanimando com o jogo. Tá? A artilheira é uma campeã que é muito forte também, e ela tem muito dano de habilidade, então é importante que ela vá pra biga para potencializar esses danos de habilidade, tá? A gente pode discorrer sobre qualquer outro campeão se vocês quiserem, vídeos específicos de cada campeão, do porquê fazer cada classe, eu posso trazer isso pra vocês. A única campeã, cara, que eu não tenho propriedade pra falar pra vocês, porque eu não vi muito conteúdo sobre, Donzela das Lâminas, eu acho, alguma coisa assim. A Donzela das Lâminas é uma campeã que eu não sei muito bem como ela funciona, eu posso trazer conteúdos pra vocês, mas o indicativo que as pessoas indicam pra você fazer na China é a própria cavalaria. O Elementalista é um campeão que as pessoas questionam muito o que ele deve ou não fazer. E o norte pro Elementalista é, se você é um cara que caixa, se você é um cara que já tem buff de APR, você tá buildando certinho o APR, é importante que você faça cavalaria, porque você vai conseguir absorver todo o dano que a cavalaria te proporciona. Para você conseguir alcançar o máximo de poder da cavalaria, é importante que você tenha em torno de quase 400 de APR. O que é muito difícil, já que a gente está no early game, né? Então é muito difícil que você tenha esses status. Mas que você é um cara que já tem 260, tá indo para 280 de APR, e você joga de elementalista, se você fizer o buff da cavalaria, você vai entender o porquê que é tão forte, tá? O elementalista é o campeão que mais tem APR no jogo, atualmente. Então ele é o boneco que mais vai se beneficiar de cavalaria, tá? Apesar de ter algumas pessoas optando por biga, de forma geral, cavalaria vai ser uma melhor escolha pro elementalista, tá? O bruxo é um campeão, a gente pode falar que ele tem tanto burst damage quanto dano sequencial, né? Dano constante, dano de alta frequência. Então, uma das melhores saídas que as pessoas viram pro bruxo lá fora é você fazer o capacete da cavalaria, que vai te dar cooldown reduction, e fazer três partes da biga, que vai te dar um burst damage. E também fazer a bota da Ofélia, que é extremamente importante para aumentar este burst damage, já que te dá penetração de armadura e menos 5 de resistência para os bosses que você estiver enfrentando. Então é extremamente importante fazer essa build para potencializar o burst damage do bruxo. A Gadanha é um dos bonecos que vai optar por fazer 3 Ofélias para potencializar o seu potencial de suporte do time. Afinal, ela é um dos poucos suportes que se tem no jogo. A gente vai falar de um outro suporte mais pra frente, mas eu já explico pra vocês. Por que a Gadanha vai fazer 3 Ofélias, rapaziada? 3 Ofélias potencializa muito o dano da sua party, potencializa muito a sua função dentro do jogo. Então é muito importante que você faça ali peitoral, bota e calça da Ofélia, o que vai potencializar muito a sua participação na party. Depois você pode fazer luva da biga e capacete da cavalaria, para te dar cooldown reduction, e a luva te dá mais
taxa crítica, afinal você não tem tanta taxa crítica nos seus circuitos e você vai muito mais você vai buildar muito mais para taxa de espera, né, para reduzir o seu cooldown. Para isso você usa também o capacete da cavalaria. Então você tem um bônusinho ali de taxa crítica usando a luva da biga, que é extremamente importante para você. Outro boneco que a gente pode falar que também faz suporte no jogo, que as pessoas não conhecem tanto, que é o mágico, né? Inclusive eu tô com ele aqui na tela e vou mostrar pra vocês o porquê que ele deve fazer suporte e porquê que ele faz essa função tão bem, tá ligado? Bom, se você é um cara que caixa no jogo, provavelmente essas dicas não vão te servir de nada, tá ligado? Porque qualquer boneco que você pegar no jogo, você vai potencializar ele gastando muito no game. Agora, se a gente tá falando de uma party onde as pessoas têm funções específicas, o mágico vai ter uma função não de burst damage, porque comparado aos outros DPS do jogo, ele fica muito atrás. Só que ele tem uma função muito importante que ele consegue aplicar com muita frequência, que é os debuffs, tá? Então se você joga de mágico, não é low casher, não caixa no jogo, é importante você entender que sua função no jogo atualmente é ser suporte, né? E você faz isso muito bem. Por algum motivo existe um certo preconceito com suporte, que você vai fazer suporte, sendo que, mano, é uma das funções mais importantes do jogo, tá? É uma das funções que não pode ser substituída. DPS pode ser substituído por qualquer outro DPS, suporte não. O mágico, ele aplica algumas passivas que são muito fortes, tá? São muito fortes. A gente pode falar aqui, por exemplo, do debuff de Umbro, né, que é exaustão, que é muito forte nas próximas dungeons, e que também é muito forte atualmente. Se você fizer uma party onde tem alguns campeões que buildam Umbro, você vai potencializar muito o dano da sua party, muito, tá? Outra coisa que ele aplica também, que vai ser muito forte nas próximas dungeons, é Veneno, que é um status que vai aparecer bastante também na próxima dungeon que vem pra gente, entre a segunda ou a terceira dungeon que vem pra gente. E outro status de debuff que ele aplica também, rapaziada, é o Vulnerável, tá? Isso aqui dá redução de resistência pro inimigo. Então, assim, de forma resumida, o mágico tem várias passivas que vão dar debuff nos seus inimigos, nos bosses, nas dungeons que ele tá participando. E isso é extremamente importante no jogo. É por isso que o mágico é um outro campeão que vai optar também por fazer 3 Ofélias, tá? Provavelmente ele pode optar ali por fazer o peitoral, calça e bota da Ofélia, tá? O que vai ser extremamente importante pro boneco, onde ele vai fazer mais o capacete da cavalaria e fazer a luva da biga, tá? A mesma coisa a mesma coisa da gadanha, potencializando e muito o seu próprio dano e o dano da sua PT, tá? Então, assim, pra você que tá jogando de mágico, tá sem saber o que vai fazer, não sabe se o que você quer ou não fazer, se você é um cara low casher, eu recomendo muito que você faça suporte, principalmente nesse começo de jogo. Pode ser que no meio e fim de jogo você comece a potencializar mais seu dano, mas pelo menos nesses próximos 2, 3 meses é importante que você faça essa função de suporte, que você vai ver o quanto o seu boneco vai se tornar útil em todas as pares que você fizer parte, tá? Mas enfim, eu espero ter resolvido, de alguma forma, sanado algumas dúvidas que você tem sobre como prosseguir daqui pra frente em Cristofathlon, o que você deve ou não fazer, se você vai ou não fazer, comenta aqui, tá ligado? Pra gente também abrir espaço pro diálogo, pra gente apresentar novas narrativas, novos entendimentos, talvez novas interpretações de alguns bonecos, pra gente entender como que você ir pra onde, pra qual norte que você tá querendo levar o seu personagem, tá ligado? Bom, se você gostou, mano, curte esse vídeo, compartilha, se seu amigo tem alguma dúvida, manda pra ele esse vídeo, valeu, falou. E é nóis. Valeu, rapaziada.